O medo é uma das nossas emoções mais primitivas, não é? Mas e quando ele sai do controle? Quando ele toma conta de tudo? Pois é, hoje a gente vai dar uma olhada numa forma revolucionária de tratar isso. Vamos mergulhar de cabeça no que estão chamando de a nova era da terapia imersiva. Para começar, vamos pensar numa pergunta que vale para todo mundo. O que causa medo? Podem ser insetos, altura, falar em público, quem nunca? Todo mundo tem alguma coisa que faz o coração disparar e coloca o corpo em estado de alerta. Para a gente entender como lidar com o medo, o primeiro passo é, entender o que ele é de verdade. Vamos começar pela sua natureza fundamental. O medo, antes de qualquer coisa, é um instinto de sobrevivência. Pensa assim, o medo emocional é aquela resposta automática, instintiva da mente a uma ameaça. E o interessante é que essa ameaça não precisa ser real, tá? Pode ser totalmente imaginária. É uma emoção básica que já vem instalada no nosso sistema para nos proteger dos perigos. Ok, mas de onde vem esse medo, principalmente quando ele se torna exagerado? Muitas vezes, a raiz do problema está lá atrás, em experiências que aconteceram no passado. Coisas como traumas, abuso, abandono, rejeição, perdas marcantes, tudo isso deixa um registro muito profundo. Só que existe uma linha muito tênue entre a proteção que o medo oferece e a paralisia. É exatamente nesse ponto que o medo deixa de ser um aliado e se transforma em uma fobia. Entender essa diferença é crucial. Olha só, o medo é uma resposta natural que protege. Já a fobia é um transtorno de ansiedade que domina. O medo reage a uma ameaça real, concreta. A fobia é um pavor intenso, totalmente irracional. Na prática, a fobia faz com que a pessoa organize a vida inteira só para evitar aquilo que causa o pavor. E a resposta do corpo a uma fobia é simplesmente avassaladora. A gente está falando de coração saindo pela boca, suor frio, tremedeira, falta de ar, enjoo, dor no peito e até uma sensação de paralisia. Tudo isso pode acabar virando um ataque de pânico. É o corpo inteiro tentando fugir de algo que, muitas vezes, só existe ali na memória. Tá bom, já entendemos o tamanho do problema. Mas para enxergar a solução, a gente precisa dar uma espiada dentro do cérebro. Como é que a neurociência explica o medo? Chegou a hora de ver como o cérebro liga um modo de alerta máximo. No centro de tudo isso tem uma pequena estrutura chamada amígdala. Pensa nela como se fosse o alarme central do cérebro. É essa pecinha-chave no nosso sistema emocional que dispara toda a resposta ao medo. O que acontece lá dentro é tipo uma reação em cadeia, super rápida. Primeiro, os nossos sentidos detectam uma possível ameaça. Em seguida, a amígdala soa o alarme. Daí, o hipotálamo ativa a famosa resposta de luta ou fuga. E por fim, hormônios do estresse como adrenalina e cortisol simplesmente inundam o corpo. E tudo isso acontece numa fração de segundo. Certo, entendemos a parte biológica do problema. Agora, vamos virar a chave e falar da solução, que vem da tecnologia. Uma realidade completamente nova para a terapia, impulsionada pelo poder da tecnologia imersiva. E a gente está falando de quê? De realidade virtual, ou RV. É aquela tecnologia que cria um ambiente digital tão imersivo, tão incrível, que consegue despertar nos nossos sentidos as mesmíssimas respostas que o mundo físico despertaria. No contexto da terapia, a realidade virtual vai muito além de um jogo. Ela se transforma num espaço seguro e, o mais importante, totalmente controlado para conseguir reconectar a mente e as emoções de um jeito que, antes, simplesmente não era possível. E essa tecnologia está ligada a um método bem específico. Não se trata só de usar a realidade virtual, mas sim de seguir um processo estruturado que combina a imersão com técnicas da psicologia. É a metodologia Quantum VR. A lógica por trás desse método é muito poderosa. Olha só. Dentro desse espaço virtual, o cérebro acredita, reage e começa a reprogramar seus próprios padrões. A grande sacada é que para o nosso cérebro, a experiência simulada é real. E se é real, ele pode aprender com ela para criar novas respostas. O objetivo, então, não é apagar o medo, é transformá-lo. Nesse mundo virtual controlado, o medo pode ser reconhecido, pode ter seu significado alterado e finalmente ser transformado em consciência. A pessoa assume o controle da própria reação. Resumindo a história, a metodologia Quantum VR usa essas experiências imersivas para ajudar a mente a se curar por conta própria. É de fato o começo de uma nova era para a terapia, onde a tecnologia se torna uma aliada poderosa na jornada de superação e bem-estar.
Então fica a reflexão final. E se fosse possível reescrever com total segurança os medos mais profundos que existem dentro de nós? A tecnologia está abrindo essa porta, oferecendo um horizonte totalmente novo de possibilidades para a saúde mental.